Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares presentes, eu respeito profundamente o contraditório. Eu quero um Estado democrático de direito e também desejo que a lei tenha o mesmo peso para todos, seja de que partido político for, do PSDB, do PP, do DEM, do PT, enfim, não importa a sigla, porque se formos nominar siglas, são mais de 30. Cada um responda na justiça perante os seus atos. Aqueles que nas suas defesas forem considerados inocentes, que fiquem livres, e aqueles que sejam considerados culpados, que paguem por suas penas. E não sou eu, como parlamentar, que vou julgar ninguém, nem condenar, nem absolver, porque não sou juiz togado, nem tampouco ministro do STJ, nem tampouco do STF. Me falta saber jurídico, visto que essas cortes são integradas por advogados de notório saber. E eu sou, como sempre fala o deputado Paulo Ramos, um engenheiro civil. Então, com essa preliminar, o que eu não acho, senhor presidente, é que o nosso Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte desse país, possa ter, a cada 72 horas, uma posição diferenciada sobre o mesmo tema, porque ele é um órgão colegiado, e um órgão colegiado tem, a não ser que haja uma mudança muito profunda nas regras jurídicas, ou um processo muito forte de evolução da sociedade, tem que se respeitar as decisões do órgão colegiado, seja elas quais forem. Eu convido a leitura hoje do artigo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Graus, ex-ministro e poeta, como é deputado Eliomar Coelho. E o ministro Eros Graus, apesar do seu intenso saber jurídico, ele faz o seu artigo citando Nelson Motta e Charles de Gaulle, dizendo que lá atrás ele, Eros Graus, votou que alguém só poderia ser preso se o processo estivesse
na sua fase final, isto é, transitado em julgado, mas que hoje, face o processo evolutivo da sociedade e face a última decisão do Supremo Tribunal Federal, ele estaria votando pela prisão após a decisão de segunda instância. Deputado Paulo Ramos, quer uma parte. Vou esperar Vossa Excelência avançar um pouco Pois não. no pronunciamento, porque eu tive a oportunidade de ler 2 vezes e com muita atenção E eu também. o artigo do ex-ministro Eros Graus no Jornal Globo de hoje, mas quero somente compreender a posição de Vossa Excelência para que eu possa... E dava a ele, como há de lembrar o deputado Paulo Ramos, um exemplo simples que difere ética de moral, que são 2 conceitos distintos. Dizia ele que na década de 50, quando havia no Código Penal atentado ao pudor, como ainda existe até hoje, uma dama de maiô de 2 peças na praia poderia ser acusada de atentado ao pudor. E que hoje, felizmente, é livre o traje de banho na praia. Até, diz ele, o uso de topless. Então eu estou evocando o ex-ministro Eros Graus para dizer que se o Supremo é um órgão colegiado, ele tem que manter a sua análise de coerência, porque senão a sociedade vai se regular. Por quê? E além do mais, hoje, deputada Marta Rocha, é mais fácil um cidadão brasileiro escalar o time do Supremo Tribunal Federal, composto de 11 membros, do que um cidadão brasileiro escalar os 11 jogadores da seleção brasileira. E por que isso está existindo? Pela uma superexposição que está ocorrendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando, no meu entendimento, deveriam se expor o mínimo possível, porque juiz, para mim, decide com a sua caneta e com o seu voto, e não com uma verborragia imensa, televisionada para o Brasil inteiro, em elucubrações jurídicas que 75% da população sequer consegue entender. Concedo a parte ao deputado Paulo Ramos. Deputado Luiz Paulo, eu sou um modestíssimo advogado, assim como o deputado Jânio Mendes. Eu não o sou. Vossa Excelência é engenheiro e fez questão de registrar as minhas manifestações em relação a Vossa Excelência. Mas eu passei a duvidar do conhecimento jurídico, da experiência de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Já não sei mais como se dá a escolha, que alguém fala assim, notável saber jurídico. O artigo do ministro Eros Graus demonstra claramente que ele é um desconhecedor profundo do direito
E o exemplo que ele apresenta é de uma infelicidade, que quer ele dizer, da evolução social orientando a aplicação da norma. E ele diz, no Código Penal de 1940, atentado ao pudor. O que ele não quer reconhecer é que, de acordo com a posição dele, o que ele propõe é a insegurança jurídica, é a instabilidade. Algumas normas, e a norma constitucional é uma norma rígida. Quando ele fala no atentado ao pudor e cita o exemplo trazido por Vossa Excelência da mulher de maiô ou depois de biquíni, o que ele não diz é que a figura do atentado ao pudor ainda existe nos dias de hoje. Se porventura, gordo e flácido e simpático, como é o ministro Eros Graus, se ele chegar na praia de Copacabana, ficar nu, sacudindo os badalos, ele vai ser preso por atentado ao pudor. Pode ser que daqui a 50 anos, ficar nu, sacudindo os badalos, em qualquer praia do mundo ou do Brasil, não seja atentado ao pudor. Teremos outras formas de atentado ao pudor. Nada do que foi será. Ele diz assim, canta a música, né? Que foi do Lulu Santos que cantou, Nelson Mota. Do jeito que já foi um dia. Ele é de uma infelicidade, porque a grande questão é que a Constituição, que foi descumprida em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal, diz claramente: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu não estou tratando do caso Lula, eu estou tratando de todos os casos. Mas se em 2016 as circunstâncias, de acordo com o artigo do ministro Eros Graus, eram determinadas circunstâncias, com a velocidade com que os fatos acontecem, ele seria obrigado a admitir que hoje são outras as circunstâncias, amanhã outras as circunstâncias, e aí não haverá estabilidade. O ministro Eros Graus presta um desserviço, especialmente aos estudantes de direito, e se apresenta também como ex-ministro e diz que também foi professor. Eu fico imaginando as consciências que ele produziu. Senhor presidente, posso concluir? Por favor, seu tempo já está. A observação que faço a parte antes, eu já fiz quando aqui discorria. Aprendi, não nos livros de direito, mas aprendi, deputado Paulo Ramos, nos livros de filosofia, que há uma grande diferença entre ética e moral. Ética são princípios, e nos princípios eles são imutáveis. Por exemplo, não matar será sempre um crime, porque ele é de conteúdo ético em qualquer momento da história. Moral, ela muda com o comportamento da própria sociedade. A moral se altera de épocas em épocas, e nós, que já temos passado dos 70 anos, já verificamos isso intensamente, observando a sociedade. Então, diante disso, a discussão se pauta se os princípios expressos em lei são princípios éticos ou são princípios morais. Se são éticos, são perenes. Se são morais, são mutáveis. Mas, senhor presidente, para concluir, eu queria dizer que eu
como não sou jurista, não tenho obrigação de conhecer a fundo todas as nuances de análise das constituições, eu afirmo que eu advogo, sem ser advogado, o princípio que, concluída a segunda instância, seja para o Temer, seja para o Aécio, seja para o Lula, seja para qualquer um de nós, o cidadão pode ser preso. E 2, acredito que no médio prazo, a Operação Lava Jato prestará um grande serviço a esse país, visto que o grau de corrupção que estava instalada neste país, num conluio de plutocracia entre a elite empresarial e a elite política, era insuportável para o bem da população brasileira e fluminense. Assim, pois, senhor presidente, já que abusei do tema, queria só afirmar essa posição, sem entrar nas questões de personalizações, respeitando a posição de cada um.